Queridos, um dia desses eu estava conversando com uma amiga e ela me perguntou o seguinte: Fátima, você é cristã? Me responde uma coisa, porque eu não consigo entender. Por que Deus permitiu que o meu familiar partisse, ainda jovem? E eu vejo tanta maldade na terra, tantas pessoas que, na minha opinião, ela disse, já deveriam ter morrido e continuam aqui gozando da vida. E eu tive que dizer a ela o que eu creio que é a realidade. Deus é justo, amiga. Ele é o dono da vida e da morte, e aquele que planta o mal vai colher os seus frutos. Deus é justo, garante que todos sejam autorizados a viver de acordo com as suas obras, fazendo as suas próprias regras. Mas a palavra de Deus é clara, a lei da semeadura é clara. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo afirma: não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. E vai ceifar o quê? A morte eterna. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Ceifará o quê? A vida eterna. Então, aqueles que escolhem semear o mal, mais cedo ou mais tarde, vão colher os resultados dos seus próprios atos. Então, Deus, em sua sabedoria eterna, nos ensina muitas coisas. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 19, ele aconselha os romanos a não buscar vingança com suas próprias mãos. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então essa passagem nos encoraja a confiar na justiça divina. Nós temos que colocar a situação nas mãos de Deus e entregar a Ele e descansar, sabendo que Ele fará justiça no tempo certo. Temos que nos lembrar de que Deus é justo, fiel à sua palavra, fiel ao seu próprio nome. Quando confiamos nele, não precisamos nos preocupar com a maldade alheia, porque sabemos que Deus vai retribuir a cada um o seu próprio mal. Então, é difícil fazer uma pessoa que não experimenta isso, não é? Que não conhece o amor de Deus, entender isso. Porque quando a gente perde uma pessoa, a minha mãe partiu para o Senhor, ainda jovem. Nós já éramos adultos, mas ela era uma mulher jovem. Então, quando ela partiu para o Senhor, eu não vou negar que aqui em casa eu ouvi o mesmo comentário, né? Por que Deus permitiu isso? Nossa mãe era tão boa. E não é porque era minha mãe, não, mas minha mãe era uma pessoa muito boa. Então, às vezes, a única resposta que eu acho para isso é que Deus é o dono da vida e da morte e que Ele recolhe no tempo certo seus filhos, até para que eles não se percam, não é? Porque a gente não conhece o nosso coração. Então hoje você teme a Deus e amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a cuidarmos, a vigiarmos para que não percamos a nossa coroa, para que não percamos a chance de estarmos com Ele. Então eu creio que minha mãe, que aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, está com Ele. E ninguém pode mais mudar isso. Mas as pessoas que ficam aqui praticando a maldade na terra, eu penso, né, que Deus, em sua sabedoria eterna, Ele permite até que elas vivam para que elas, de repente, se convençam de que o que fazem é mal e que se arrependam e que se voltem para Ele. Mas eu estava até falando com a minha irmã outro dia, né, sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não temos livre-arbítrio. O que nós fazemos é desobedecer. Porque em nenhum lugar da Bíblia está dizendo. Deuteronômio 28 fala muito sobre isso, né? Se você
obedecer os meus mandamentos, vai acontecer isso, 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 isso com você. Se você me desobedecer, vai acontecer isso, isso, isso com você. Ele não está dizendo você tem o direito de desobedecer, ele está dizendo você obedece ou não obedece. Então eu vejo mais como uma desobediência do que como um livre-arbítrio, não é? Porque nós sabemos o que é certo, mas nós somos seduzidos pelos nossos próprios desejos carnais, por nossa vontade. Então, gente, se sujeitar a Cristo é lindo, é maravilhoso. As pessoas falam nas redes sociais como isso é bom, mas não é fácil. Eu não sei você, mas por diversas vezes, eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu não falei, se eu já falei, vou falar de novo, se eu não falei, vou falar pela primeira vez. Eu já fui vítima de muitos insultos, de muitas calúnias que poderiam ter sido resolvidas em tribunais. Mas eu falei, Senhor, se eu levantar a minha ira e for para um tribunal por causa da minha ira, isso vai resolver algo? Essa pessoa vai mudar? Porque no mundo a gente ouve coisas do tipo, a pessoa tem que ir até lá porque assim ela vai aprender. Tem gente que nem assim aprende, meu querido. Tem gente que passa por tribunais, é processado milhões de vezes e não aprende nada. Então vou até falar de algo muito particular aqui, que vai parecer que eu estou pedindo glória para mim mesmo, mas não. Muitas vezes que eu sofri danos, eu pedi a Deus misericórdia para essas pessoas. Misericórdia para que elas se voltassem para Deus e se arrependessem. Porque o que o ser humano não consegue perceber é que quando ele pratica o mal, a cada ato mal que ele pratica, ele tira uma pá de terra para a sua própria cova. Ele tira uma pá de terra de um buraco que ele está cavando, onde ele mesmo vai deitar. Mas ele normalmente é tão tolo, e quando a gente fala com uma pessoa tola, ela negligencia as orientações que a gente dá, porque ela acha que sabe tudo, ela se irrita. É mais fácil que ela tire você de cena do que ela ouça o seu conselho. Então, quando a gente lida com uma pessoa tola, é como jogar palavras ao vento. Ela não vai ouvir. Então, às vezes, Deus permite que ela viva aqui para que chegue o dia da colheita, porque o dia da colheita, não pense que é lá no... Não, o dia da colheita é aqui. Uma vez eu sofri um dano, né, uma das injustiças, né, que eu poderia chamar assim, causada por uma pessoa que brincou muito comigo e com meu irmão, né, abusou muito da nossa bondade e nós tivemos um prejuízo muito grande. E passaram-se anos, e eu nem sabia mais da pessoa. Um dia meu telefone toca e era a pessoa. Oi, tudo bem? Eu nem me lembrava mais da pessoa. E a pessoa me pediu perdão. Sabe, é isso. A gente sabe quando a gente comete um erro. E eu sempre digo, a mentira nos encontra, a maldade nos encontra. Ninguém sustenta algo mal a vida inteira. Uma hora ela vai ter que reconhecer que o que ela plantou é o que ela está colhendo. E se ela não reconhecer, a palavra de Deus diz também que Deus fez o ímpio, o pecador, também para o dia do juízo. É Ele quem sabe de todas as coisas. Não cabe a nós fazer julgamento de quem fica, de quem vai no tempo que tem. Não. Deus é soberano. Basta nós obedecermos. Aprendam com Ele. Deus abençoe vocês.